testando. Olá, voltamos agora no segundo bloco do programa Direto da Redação, assim como a nossa diretora de redação, Cláudia Rivolio, falou no primeiro bloco. Agora eu, Cristiano Eloy, junto com a Andréa Martins, recebemos aqui o André Veiga. Ele é diretor do segmento de varejo da TOTS. A TOTS ela é líder no desenvolvimento de software de gestão na América Latina. Ela é uma companhia brasileira e atua em mais de 39 países e no ano passado teve um faturamento de quase 2 bilhões de reais. E o segmento que o André atua, que é o segmento de varejo, apresenta um crescimento de 22,2%. André, obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Você já estava aqui debatendo as principais notícias da semana no primeiro bloco. Saber um pouquinho de você, como é que está o varejo atualmente e de que maneira a tecnologia se faz necessária e é útil na atuação tanto do pequeno, médio, como do grande varejista? A tecnologia é importante independente do tamanho da empresa. Quando a gente fala que o varejo sempre trabalhou com margens apertadas, é com tecnologia que o varejista precisa se preparar para dar respostas mais rápidas. Então precisa ter um bom gerenciamento de compra, um bom gerenciamento de estoque, evitar rupturas, evitar excessos, o dinheiro parado ali, conseguir fazer essa gestão. E é com tecnologia de informação que ele vai conseguir se diferenciar. Então é importante para os grandes, sim, que tem mais cultura, acaba tendo mais cultura, mas é muito importante também para os pequenos. E nessa mudança de sociedade, a geração Y, geração Z agora que está entrando no mercado atualmente, como é que a mobilidade, a inovação e as novas práticas tecnológicas ajudam esse consumidor, tanto no ponto de venda físico como no ponto de venda virtual, e de que maneira que o varejista pode atender melhor esse pessoal, essa camada da sociedade? Nós temos uma preocupação muito grande de entregar para os nossos clientes um produto, um RP ágil, uma solução ágil, com uma tecnologia fluida e com muita essencialidade. E quando a gente fala dos novos consumidores, o pessoal que já está sempre antenado, em volta de tudo isso tem muita solução de mobilidade. E quando a gente olha para o segmento de varejo, por exemplo, a gente tem algumas soluções bastante interessantes, como uma pré-venda ágil. Então eu consigo entregar para o vendedor um smartphone, ele consegue atender e fazer um orçamento, fazer uma pré-venda à medida que ele vai andando com o consumidor na loja. A gente consegue entregar um PDV móvel para o varejista, para que ele consiga não só fazer o orçamento, mas também fazer a finalização daquela venda. Então você imagina você me atendendo com um tablet, eu ando pela loja com você, quando eu chego na frente do produto, que é o meu principal momento de desejo de compra, você não precisa me tirar dali para me levar para uma estação de trabalho para fazer um pedido. Então você já pode finalizar a venda naquele momento. Qual que é a grande vantagem? Você vai aumentar a sua taxa de conversão na ponta. E entregar mais ferramentas para o vendedor conseguir entregar um atendimento diferenciado. Hoje, quando o consumidor entra na loja, não é difícil ele ter muito mais informação daquele produto do que o próprio vendedor. E aí a gente fala um pouquinho das diferenças dos showroomers e dos webroomers. Os showroomers aqueles que vão nas lojas para ver o produto e depois compram na internet, e os webroomers aqueles que ficam pesquisando na internet e depois vão na loja só para fazer a compra. Então não é difícil o consumidor chegar na loja com bastante informação hoje em dia. E essa adesão do varejista, ela vem da demanda do consumidor que está mais conectado, O Cristiano falou das novas gerações, mas também outras gerações entram também nesse mesmo esquema dos jovens e se conectam. A gente vê até pelas pessoas de várias idades que encontram no Facebook, por aí vai. Ou o varejista ele tem isso como necessidade da operação dele? Quando a gente olha a evolução do varejo, a gente sempre falou de muita necessidade, de muita legislação, de falar do ECF, de TEF, do PAF-ECF, do SAT. Só que agora, quando a gente fala de NFC, do cupom fiscal eletrônico, a gente consegue sair da necessidade em si e enxergar benefícios nisso. Então, a possibilidade de você ser atendido e eu mandar o seu cupom fiscal eletrônico por e-mail para você, eu já estou economizando papel. Aí um pouquinho de cultura, Os novos consumidores conseguem sair da loja sem nada, Só com o documento eletrônico. Gerações mais antigas talvez tenham uma dificuldade ainda de falar, poxa, eu estou saindo sem nada da loja, mas eu paguei e não tenho papel. Então, eu acredito que um pouco de aculturamento, mas sim, sem sombra de dúvida, está mexendo com todo mundo. Agora você tocou num aspecto importante, que você falou do pré-venda ágil, que é a taxa de conversão dentro da loja.
muitas vezes o consumidor vai dentro da loja, ele se decide pelo produto, mas até ele chegar no caixa, ele já desistiu da compra ou ele viu em outro lugar e se decidiu. Com esse tipo de produto, essa nova tecnologia, você falou que já aumenta a taxa de conversibilidade e já faz com que realize a venda ali mesmo. Quanto tempo faz que existe esse software e já mensurou em alguns clientes ou na média geral dos clientes que já estão instalados, em quanto que aumentou a taxa de conversibilidade de vendas? Nós tivemos o lançamento do nosso PDV móvel no nosso principal evento deste ano, que foi o Universo TOTOS. Mas antes disso, a gente já tem outros produtos também, como o Papa Fila, por exemplo. Já está em operação em alguns clientes nossos. Então, por exemplo, imagina no momento que tem muita gente na loja, e aí você comentou das filas, né? Então, vamos supor que você tem um PDV tradicional, que está ali fixo, né? Você não tem ainda o móvel. A gente tem uma outra solução que a gente chama de Papa Fila, que eu consigo entregar um dispositivo, um coletor de dados para um operador, ele vai para o próximo carrinho na fila, consegue ler todas as mercadorias, faz a amarração daquilo com um cartão de código de barras, pode deixar tudo ensacado já. Quando você chegar na sua vez do caixa para ser atendido, você só vai ler um código de barra do teu cartão, a compra inteira a gente já consegue registrar naquele ponto de venda. Então a velocidade é muito grande. Então seja para o varejista que já está predisposto, né, com novas tecnologias para usar o PDV móvel, inclusive com pagamento móvel, ou para aquele que ainda usa o PDV tradicional, ou está num estado que ainda exige a utilização do PAF-ECF, né, não autorizou ainda o uso do NFC, do cupom fiscal eletrônico, a gente também tem uma solução para ele agilizar a fila. Uhum. E são áreas críticas do varejo, né? São áreas que estão sempre, André, que acompanha o varejo mais de perto, sabe disso, que são áreas críticas que o consumidor sempre reclama. Geralmente Sim. Um caixa não está aberto, né? A fila demora mais, ou a mercadoria não está no estoque, ela está no estoque, mas ela não está no ponto de venda. E tem também a questão da taxa de conversibilidade, que já é uma questão do varejista para ele realizar a venda para aquele cliente. Nós, como os consumidores também, a gente gosta de passar um tempo na loja escolhendo um produto. A gente só não gosta de gastar tempo na fila para pagar, né? Uhum. Porque os consumidores realmente é o que eles menos gostam de ficar na fila. Uhum. E esses sistemas que vocês disponibilizam, as suas soluções para o varejo, a gente sabe que quanto maior o varejo, mais fácil para ele é incluir um sistema na operação. O pequeno varejo, o sistema que vocês colocam no grande, vocês colocam no pequeno também? Ou tem que fazer adaptações para o pequeno varejo? Nós temos estratégias diferentes para diferentes tamanhos de empresa. Aí, se você me permite discordar só um pouquinho, que ele não é tão fácil e tão difícil. A gente consegue fazer ficar fácil para os dois. Por quê? Justamente por conta da abordagem. Então, a grande empresa, ela demanda realmente mais software, mais soluções, ele está preparado de uma outra maneira. Só que na nossa estratégia, a gente fez ficar fácil também para o pequeno. Então, a gente tem uma outra estratégia para micro empresas, que é uma marca chamada Fly01, que tem software na nuvem. A gente também tem uma solução de e-commerce para este pequeno varejista. Então, ele pode hoje entrar num portal e ele mesmo fazer uma contratação do ambiente de e-commerce, mais um app de gestão que vai rodar em cloud, vai rodar na nuvem, ele não precisa se preocupar com máquina, com infraestrutura, e ele consegue colocar mais o PDV móvel, né? Aí sim ele vai ter o ambiente na loja dele, não vai precisar se preocupar com impressora fiscal, porque tem já o cupom fiscal eletrônico, né, para atendê-lo, e focado no pequeno. Então também é fácil para o pequeno. E ele sabe, é acessível para ele, eu imagino que seja acessível, ele sabe que é acessível, ele tem essa aceitação em incluir a tecnologia, que muitas vezes o pequeno varejo de bairro, ele é formado por uma família, familiar, pai, filho, né? E às vezes eles têm na cabeça que a operação é muito manual. Eles aceitam isso com facilidade ou realmente vocês têm que ter um trabalho um pouquinho maior com esse tipo de ponto de venda? Sim, aceita. O trabalho que a gente teve antes do lançamento desses produtos é trabalhar muito no conceito de design thinking. Pensar na usabilidade do produto, que ele fosse fácil, fosse amigável o suficiente para que a adoção seja rápida. Então, todas aquelas barreiras iniciais que tem a dificuldade, das dúvidas, a gente elimina essas barreiras, justamente trabalhando com design thinking, deixando aquele ambiente mais acessível. Agora, um dos principais desafios do varejo, né, é a integração do omnichannel, né, tanto a loja física quanto a loja virtual. E trazendo um pouquinho para o pequeno, para o micro varejo, como é que está a questão do omnichannel?
se vocês desenvolvem essa solução também para o pequeno e para a microempresa. Sim, para o pequeno, para o médio e para o grande. Eu estava comentando agora, né, dessa solução né, do Fly01. A gente montou um ambiente que o pequeno varejista ele pode comprar só o app de gestão, ou ele pode comprar, né, o e-commerce, ou ele pode ter só o PDV móvel, mas todos esses ambientes compartilham a mesma informação. Então a informação que eu tenho do produto que eu estou vendendo no PDV é a mesma informação que eu estou colocando no site. Então a facilidade que ele tem, que essa informação consegue trafegar, é muito grande. E a gente tem uma grande vantagem também, que a nossa solução de e-commerce, ela tem uma solução já embarcada de mobile commerce. Então se o consumidor, né, não estiver na frente de um computador, na frente de um desktop, não estiver em casa, estiver na rua, e naquele momento ele precisar fazer uma compra, né, a nossa solução de e-commerce ela já é adequada, ela é responsiva ao device que está sendo utilizado e o consumidor já consegue fazer a compra naquele momento também. Ou seja, de acordo com a necessidade ou o acesso tecnológico que ele tem naquele momento na empresa dele, ele pode ir adequando os módulos. É isso? E pode ir realizando automatização na empresa dele de acordo com a necessidade, com o bolso, de acordo com o que a clientela dele também pede e necessita naquele momento. Sim, é verdade. É isso? É isso mesmo. Agora sim, você está na TOTVS há 15 anos. Estou na TOTVS há 15 anos. Você cuida do segmento de varejo há 15 anos? Não, você passou por diversas áreas dentro da empresa. Eu estou no segmento de varejo há 15 anos, mas passei por diversas áreas. Eu entrei na área técnica e fui para a área comercial, fui para a parte de implantação de serviço, né? Depois fui compor um time de estratégia. Então, passei por diversas áreas dentro da TOTVS. André, de que maneira você analisa a evolução do comércio, do varejo nesses últimos 15 anos? Né? E quais são os principais desafios atualmente do varejo? A gente tem acompanhado o varejo mudando a geração, né? Passando as novas gerações tocando o negócio e vindo com novas ideias. Então, a gente enxerga que antigamente se comprava software muito por conta da legislação, muito por conta de obrigações fiscais. Agora não, agora a gente fala muito mais de entregar uma experiência diferente para o consumidor. Então a gente já pode, por exemplo, começar a falar de beacons, né, de interação com o celular do cliente, a gente já pode falar de biometria facial, de como que a gente vai conseguir identificar qual que é o público que entra na minha loja, eu posso atrelar isso com programas de fidelidade. Então, a preocupação muito grande de tratar o consumidor realmente, entregar uma experiência diferenciada para que aquilo se converta realmente em venda. Mas isso em todos os tamanhos ou cada tamanho tem a sua necessidade, o seu momento tem um momento diferente? E cada segmento também, que o varejo é composto de diversas áreas, né? A gente vê até a questão da economia, agora em certa economia, o varejo alimentar é o último a sentir a crise, porque as pessoas não vão deixar de comer, elas vão postergar um pouquinho, trocar a marca, né? Diminuir as compras no varejo alimentar. Mas em outras questões, que é o varejo de bens eletrônicos ou até de carros, bens duráveis, elas adiam a compra do carro, adiam a compra da TV, né? No supermercado tem a troca do mix, né? Eles troca a cesta, né, antes de fazer o corte, é verdade. E eu concordo com você, tem uma variação realmente de cada segmento do varejo. Quando a gente fala, por exemplo, do segmento de vestuário, é um segmento que está muito mais preparado para usar RFD. Né, já vir na roupa, né, vem com a etiqueta, com a tag. Né, e quando a gente fala de supermercados, por exemplo, já não é uma realidade eu ter uma tag numa garrafa d'água, né? Porque ali eu tenho um código de barra já embutido na embalagem do produto. Então, eu concordo, são momentos diferentes de cada segmento do varejo. E quais são os segmentos que, na sua avaliação, eles estão mais evoluídos tecnologicamente? Eu acredito que todos, cada um numa frente. Então, por exemplo, quando a gente fala do vestuário que a gente falou, né, do RFD, quando a gente fala de supermercados, a gente fala muito de mobilidade, né, porque a reposição de mercadoria, né, ou auditoria de presença daquele produto na gôndola, né, para não deixar aqueles espaços abertos em gôndola. Então, ter alguém circulando pela loja e fazendo requisição de falta daquele produto, né, imagina se ele entregasse um papel para ele. Não, a gente entrega um smartphone para ele conseguir fazer a requisição daquela reposição.
né? Quando a gente fala do segmento de concessionária de veículos, né, toda a necessidade de controle do produtivo da oficina, né, mais todo o controle de DI, o controle de F&I, que é de financiamento de veículos, né, todo o controle que eu tenho que ter de processo de venda para garantir que um veículo não seja, que eu não fature aquele veículo antes de eu chamar o time de serviços e acessórios para conversar com o cliente, né, para tentar fazer uma venda e aumentar a minha margem. Então, realmente, cada segmento, todos eles estão preparados, mas cada um acaba demandando, até por característica, acaba demandando uma frente ou outra. E vocês se atentam também às soluções para o varejo estarem ligadas também a algumas soluções do distribuidor, do atacadista ou da própria indústria, do fornecedor? Sim, a gente tem visto um crescimento muito grande do atacarejo. Né? Então, o varejista vindo, né, para o atacarejo, o atacadista vindo também, né, nesse caminho, que realmente é o tipo de loja que mais tem crescido. Né? E a gente tem uma grande vantagem de entregar a solução para toda a cadeia de abastecimento. Né? Então, a gente fala desde o ponto de venda, né, do distribuidor, né, da manufatura e até a agroindústria. Então, a gente se preocupa, sim, de entregar a solução especialista para cada um desses atores. E aí, quando a gente fala em distribuição, pode ser um atacadista distribuidor, pode ser um operador logístico, né, com características diferentes, né, eu operando só os meus produtos, eu operando um produto de algum cliente meu prestando serviço como operador logístico, a gente tem solução sim para eles. Você tocou num aspecto interessante que é o varejo de vestuário, que tem a questão da rastreabilidade da tag, né, que você vê o tecido desde da onde o tecido veio, de onde comprou, onde estava naquela cadeia, passou até chegar no consumidor, né? No varejo supermercadista, a gente tem evoluído no, se não me engano, em frutas, né? Tem a tag, até um sistema da GS1, né? Que é o da Databar, que dá para você fazer a rastreabilidade das frutas desde o campo, passando pela loja, até chegar no consumidor. Agora, você tocou na questão também do celular, né? Aquela que a gente vê em outros países, o consumidor, ele chega na gôndola, ele já vê o preço ali na gôndola, passa o celular, já vê o preço, já vai somando ali, e muitas vezes ele já paga no cartão de crédito ou no boleto pela casa dele, e não precisa nem de filas, né? Você acha que demora muito tempo para isso chegar no Brasil, ou para essa tecnologia ser acessível a maioria do varejo no Brasil? Quando a gente vai para eventos, né, lá fora, tem a NRF, né, em Nova York, a gente percebe que o varejista brasileiro não fica devendo em nada para o varejista lá fora. De verdade, não fica. E quando a gente fala do uso de tecnologia, de vez em quando a gente ainda acaba se esbarrando com legislação. Então, quando a gente fala, por exemplo, do PAF-SF, que eu preciso ter uma impressora fiscal, né, um computador conectado a uma impressora fiscal, conectado mesmo, cabeado, eu tenho dificuldade de colocar mobilidade nisso. A partir do momento que a gente evolui para cupom fiscal eletrônico, aí sim eu consigo entregar mais mobilidade. Então, isso que você comentou, eu posso entrar na loja, né, e ser atendido 100% numa solução mobile hoje, sem precisar pegar fila. Né? O vendedor ele pega o produto na gôndola, ele pode ler aquele produto com o próprio tablet, você me entrega o cartão, eu faço a leitura daquele e faço o registro daquele pagamento, boto o produto, você pode ir embora, você não precisa falar com mais ninguém dentro da loja. Então, a gente não fica devendo, não. Você falou que você acha que a questão que é um empecilho para isso é o excesso de regulação no país, que atrapalha o desenvolvimento e a competitividade das empresas brasileiras? Não acho que é o excesso o que atrapalha, mas da forma como ela exige alguma obrigação, eu posso ter mais ou menos tecnologia. Né? Então, por exemplo, se eu tenho tudo cabeado, né, e tenho obrigação de ter o cabo ali, de ter a impressora conectada a um computador, vai ser difícil entregar uma mobilidade ali, né? Porque tem ali tem uma exigência ali. Se a gente já fala do cupom fiscal eletrônico, que aí assim eu consigo entregar a mesma informação para o fisco. O varejista ele atende todas as legislações, é uma preocupação muito grande nossa. Aliás, um grande diferencial nosso também, porque a gente entrega o software sempre atendendo todas as legislações de todos os estados. E ele atendendo aquela legislação, ele sim consegue ter a mobilidade que ele precisa. Uhum.
Então, a questão também é uma questão cultural do brasileiro. Quando você vai no ponto de venda, a questão de atendimento. O brasileiro ele gosta de ter um atendimento pelo vendedor também, ele gosta de conversar com as pessoas, porque essa tecnologia já existe, né? Ele pode entrar na loja, não conversar com ninguém, pegar o que ele quer na loja e ir embora para casa dele, né? Pode, também pode, é verdade. Né? Mas mudando de assunto, a TOTVS nos últimos anos ela cresceu basicamente por aquisições, né? Isso vai continuar? Como é que está esse cenário para a companhia nesses últimos anos? A gente vai continuar crescendo, vamos continuar investindo. Com relação ao segmento de varejo, ele é muito importante para nós. Né? A gente está aguardando agora, né, a aprovação do CAD de uma operação que nós fizemos, e quando a gente olha, né, no momento, né, da economia que a gente está agora, a gente está se preparando realmente cada vez mais para crescer. Né? Então, a gente vai continuar investindo muito, muito forte no varejo. É um segmento importante para nós. Esse movimento que vocês estão esperando do CAD vocês fizeram a reorganização societária para adquirir a Bematec, é isso? Isso. Como é que está essa operação? Conta um pouquinho para a gente. O que a Bematec está acrescentando na operação de vocês? Na verdade, ela não está, né? Porque a gente está aguardando realmente a aprovação. Mas a gente acredita assim, muito em sinergia das empresas. Quando a gente olha em processo de aquisição, isso tem a ver com o nosso movimento estratégico, e a gente sempre agrega no nosso portfólio. Então, sempre para agregar uma solução que a gente já tem, e nesse caso, sem sombra de dúvida, a gente vai aumentar muito mais a nossa presença no varejo no Brasil. Quanto que o varejo representa dentro da operação da TOTVS atualmente? Hoje é uma fatia bem importante. Junto a outros segmentos, a gente tem um segmento bastante representativo. Quais são os principais segmentos de atuação da TOTVS? Poxa, aí eu vou falar que é o varejo, aí eu vou puxar a sardinha para o varejo. E nesse momento, assim, que o varejo, a gente até tocou no aspecto de que o varejo alimentar está sofrendo, e os outros tipos de varejo devem estar sofrendo também. A Andrea estava até falando do varejo de veículos, varejo de caminhões, ele cresceu 1,8%, mas você vai comparar comparação com o ano passado, ele ainda tem uma queda de 47%, né? Como é que está o varejo atualmente, e o que você acha que deve ser feito para que o varejo comece a vislumbrar um crescimento ou um resultado um pouco melhor do que está tendo atualmente? Quando a gente olha a pesquisa mensal do comércio, né, e olha o número do year to date, a gente percebe que alguns segmentos ainda não sentiram uma retração. Né? Quando a gente olha o segmento de beleza, produtos pessoais, pet, então tem algumas coisas que ainda estão num bom momento. Né? O que a gente vê é um momento realmente bastante desafiador para o varejo, e o que a gente acredita é que nesta hora, né, que já que não está dando para crescer com vendas, é neste momento que ele precisa rever os seus processos, eliminar, né, toda a improdutividade que possa ter no ambiente, deixar os seus processos mais azeitados. E aí sim, quando passar esse momento, ele vai estar muito mais preparado para acelerar muito o crescimento. Então agora eu acredito que é com TI, com ferramenta, né, com software de gestão, que os varejistas vão conseguir organizar os seus processos e serem mais produtivos. Então, especificamente dentro da TOTVS, vocês sentiram que ele está fazendo isso ou não? Ou seja, esse é o momento que ele tem, que se ele iria postergar o investimento em tecnologia, ele não pode fazer isso, até porque a tecnologia é o que vai fazer com que ele veja esses gargalos, ele tenha um mensure onde ele pode ter um aumento de rentabilidade, um ganho de produtividade, é isso? Sim, a gente tem uma área de consultoria dentro da TOTVS que apoia os nossos clientes muito nisso também, em revisão de processo, em criação de centro de serviço compartilhado. Então a gente sempre apoia o cliente, não só com ferramenta, mas também com consultoria. E o que a gente tem visto é alguns varejistas que eles não deixam de investir. Né? Eles tendem a ser mais criteriosos, mas não deixar de investir. Porque parar de investir também é parar de crescer. Né? Então é o momento realmente de ajustar os processos, revisar a casa, né, revisitar tudo a forma como é feito, né, e se preparar para crescer no futuro. E o aumento do nível de fidelização dos clientes é um desafio? É um grande desafio para o varejo, acho que sempre é. Né? O varejista tem acho que dois grandes desafios, né? A atração, né, gerar o tráfego para a loja, seja a loja virtual, seja a loja física, e conseguir transformar aquilo em compra, né? Aumentar a conversão
de venda. E quando a gente fala de fidelização, realmente é um grande desafio, né? Se eu te entregar um cheque em branco aqui agora, eu falo assim, olha, você tem que comprar uma geladeira. Você, sem me falar, você já tem uma marca e uma loja que você prefere comprar. Isso, de alguma maneira, está no teu mindset. Esse varejista e esta marca conseguiram fazer isso com você. E é isso que os varejistas precisam, né? Como trabalhar a marca para deixar no mindset. E aí, quando a gente fala de solução de TI, eu consigo deixar o varejista muito mais preparado para prestar um bom atendimento. E aí vem a parte 2 da história, né? Quando você chega naquela loja e você é bem atendido, você vai querer voltar. Mas você acha que mesmo com grandes redes varejistas que compram, e hoje em dia elas têm grandes marcas, grandes redes varejistas do mesmo segmento atuando e sendo concorrentes, isso não acaba por canibalizar as vendas entre elas mesmo ou não? Eu acredito que não, acredito que não. Tem um comentário que eu costumo fazer bastante para o meu time, assim, nós homens costumamos ser bastante desatentos com datas, né, diferente das mulheres. Né? E daí a gente chega na data comemorativa, né? Na sua data de namoro, sua data de casamento, você vai esquecer a data. E aí quando você estiver voltando para casa do trabalho, você fala assim, poxa, eu vou passar correndo no shopping para comprar o presente porque eu vou falar que eu fiz surpresa. Eu não vou falar que eu esqueci, né? A gente ainda dá uma de cara de pau ainda, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai buscar a loja que você gosta, você vai buscar a loja que você confia. Né? Então, sim, tem uma guerra de preço, tem sempre quem vai fazer uma pesquisa, mas o lance do bom atendimento, de entregar uma experiência diferente para o consumidor, isso também está muito ligado. Quando você faz uma boa gestão do teu estoque, por exemplo, você evita ruptura. Né? E numa situação dessa, por exemplo, quando você chega para comprar o produto que você queria e ele tem, você vai voltar. Se você vai uma vez, não tinha o produto, você volta 2 vezes, não tinha o produto, você não vai voltar uma terceira. Né? Por mais que lá seja o lugar mais barato, você está perdendo seu tempo, porque o seu tempo também custa. Né? Então, não é tão canibalizado assim. Né? Entregar a solução de TI, software de gestão para o varejista ser muito mais preparado e estar preparado para gerir o seu negócio e entregar essa experiência para o consumidor também conta muito. Agora, para a cadeia ser mais ágil, tanto o varejo, a questão do fornecedor, dos códigos, isso ainda é um empecilho, é um desafio ou não? Muitos códigos diferentes de fornecedor para fornecedor. Se o varejo tivesse menos fornecedores ou se houvesse uma maior integração entre os códigos de um fornecedor que não deixa o outro saber, para ter um melhor tráfego de informação dentro da cadeia e isso resultar em um melhor benefício e menos tempo para o consumidor dentro da loja. Seria mais viável? E o que atrapalha isso? Não, sem sombra de dúvida, se você tem padronização, ajudaria bastante, sim, sem sombra de dúvida. Né? Quando a gente fala, você comentou da GS1, né, que tem muitas iniciativas nessa frente, sem sombra de dúvida ajuda. E a questão do custo? O custo ainda é um empecilho para a melhoria da base tecnológica no Brasil, não somente no varejo? Porque você falou que o varejista brasileiro, a gente sabe, questão de gestão, questão de estoque, até de tecnologia, ele não deve a nada aos varejistas de outros países. Né? Pode dever um pouquinho na organização, né? Questão de gestão interna, essas coisas, mas a questão do custo, quando ele vai colocar uma tag na loja, esse custo ainda, quem que vai pagar isso? É o consumidor? É a indústria? Sou eu que vou ter que tirar da minha margem? Isso ainda é um empecilho? Em alguns segmentos, sim, é um empecilho. Né? Então, quando a gente olha, e depende muito de quem faz isso na cadeia de abastecimento. Né? Quando a gente fala do RFD, e que agora é comum o fabricante colocar essa etiqueta, todo o restante da cadeia se aproveita disso. Né? Se por algum motivo naquele produto, e aí saindo do segmento têxtil, né, a gente voltando para o segmento alimentar, o fabricante não coloca esta tag, e se eu quiser fazer esse controle no ponto de venda, eu vou ter um custo de manipulação daquele produto para colocar tag em todos eles. Né? E aí fica um pouco assim, por que eu vou ter um custo adicional para colocar tag em latinhas de refrigerante se ela já vem com código de barra? Né? Aí parte para um outro ponto que a gente pode trabalhar com RFD na movimentação de pallets. Aí sim, né? eu agilizar muito mais a entrada da mercadoria no meu centro de distribuição, eu agilizar muito a expedição quando eu estiver distribuindo essa mercadoria para as lojas, mas aí eu estou falando que eu estou etiquetando um pallet. Né? E aí eu ganho tempo na operação. Você falou, no começo do nosso papo, a gente estava falando do pré-vendas e do Papafilas, que são os produtos que vocês lançaram recentemente no Universo TOTS, né? Até a Andrea foi no Universo TOTS. Sim. Foi esse ano, né, Andrea? Foi. Eu falei com o pessoal de distribuição, atacado de distribuição. Não falei com o pessoal de varejo.
Qual é o objetivo? Vou deixar o convite aqui para o universo do ano que vem, você passar lá no nosso stand de varejo também. Com certeza, acordo firmado. Qual é o objetivo de vocês com esses dois produtos? Tem até um terceiro que é o que atende o e-commerce, né? Quanto vocês pretendem abocanhar do mercado no próximo ano, nos próximos anos? E como é que está a evolução desses produtos atualmente? A gente quer continuar crescendo muito no varejo e quando a gente olha não só esses produtos, mas todas as outras soluções que a gente entrega também, como o Fluig, né, uma plataforma de produtividade, a gente entrega também mobilidade, entrega uma camada de workflow para o cliente, eu consigo juntar dados estruturados, dados não estruturados, né, documentos ou cópias de documentos num conceito de ECM, plugando isso com informações estruturadas vindas de um ERP. Então, a gente consegue deixar o nosso cliente mais competitivo. E quando a gente olha de futuro, a gente está trabalhando muito e apostando bastante agora também num conceito de marketplace, né? Então, através da solução de e-commerce, eu varejista, posso colocar o meu produto para ser vendido em algum marketplace muito conhecido, né? Então, imagina nós dois aqui, a gente vai abrir uma loja para vender terno. Poxa, talvez a nossa marca não seja tão conhecida, a gente tenha dificuldade de gerar tráfego. A gente pode pegar esse produto e colocar no marketplace e sim, se aproveitar de todo o movimento de consumidor que tem naquele ambiente. Então, desta forma, a gente consegue ajudar o nosso cliente a vender mais. Você falou que as plataformas elas são responsivas, né? Que elas rodam tanto no tablet, smartphone, no PC, em qualquer lugar que as pessoas estiverem. Com isso, ele não perde tempo e ele pode oferecer uma melhor experiência tanto para ele, para o pessoal de gestão interna dele, quanto para o pessoal externo, que é o consumidor que acaba indo na loja dele, né? Você falou também do Fluig. Fluig é aquela plataforma de educação corporativa que também pode ser de educação corporativa, é isso? Também, capacitação. Sim, nós também temos um card dentro do Fluig que é de LMS, que é de educação corporativa. E esses cards, eles ajudam o varejista a se capacitar, a realizar um melhor treinamento, tanto para ele quanto para o pessoal dele? Sim, sem dúvida. A gente tem alguns varejistas, clientes nossos, utilizando o Fluig, por exemplo, para a parte de trade marketing. Então, a gente tem um ambiente social dentro do Fluig, que a gente consegue criar comunidades e todo mundo compartilhar informação. Então, ao invés de mandar um e-mail, a gente ficar mandando e-mail um a um, né, a comunicação ser ponto a ponto, a gente compartilha aquela informação numa comunidade e todo mundo consegue interagir e compartilhar daquela informação. Então, por exemplo, preciso colocar uma peça de marketing, uma peça publicitária na loja e o time de marketing da corporação tinha uma dificuldade muito grande de validar se aquilo estava correto, se aquilo foi feito de uma maneira adequada, né? Então, o que as pessoas faziam? Antigamente tirava uma foto e mandava por WhatsApp. Agora não, agora ele tira a foto e ele posta essa foto numa comunidade no Fluig. E eu consigo, na loja, não só compartilhar e mostrar o que eu fiz, mas escrever quais foram as dificuldades e o que eu tive de bom tomando aquela ação. Eu consigo ajudar, assim, todas as outras lojas e compartilhar informação. Gente, olha, cuidado com estes pontos, aqui deu certo, aqui assim não deu certo. Então, a informação ela flui muito mais rápido. E eles participam? Muito, participam sim. Por quê? Porque a informação ela flui, ela anda muito mais rápido, e as pessoas também conseguem ter respostas mais rápidas. Então, você imagina um time de marketing cuidando ali de 50 lojas e dando resposta um a um. E eu inverto esse cenário, eu falo que todo mundo pode ajudar todo mundo no ambiente social, fica tudo muito mais rápido. Nos últimos 15 anos, o varejo cresceu bastante percentualmente e avançou sobre o PIB do Brasil. Foi até responsável por comércio e serviço, por uma boa parcela de crescimento do PIB brasileiro, né? Você acha que agora estamos andando um pouquinho de lado, você acha que nos próximos anos a importância que o varejo teve vai continuar tendo? Eu acredito que sim. O varejo ele tem crescido nos últimos anos acima do PIB, né? Tem ajudado o PIB a crescer e eu acredito que vai ser assim daqui em diante, sim. Uhum. E o seu segmento vai continuar sendo importante. Você acha que a época da cadernetinha acabou com a tecnologia, com o aspecto de mobilidade, com as questões de sem fio? Sim, sem dúvida. Ou a cadernetinha foi transferida para os aplicativos, para as plataformas de... Quando a gente olha do conceito, é curioso, né? Quando a gente olha do conceito e falar hoje de programas de fidelização, né? De cupons de desconto, o conceito é sempre da cadernetinha, né? Eu tenho ali, eu te dou um desconto, eu sei porque você é um cliente fiel aqui à minha loja, então eu posso te bonificar por você ter vindo mais vezes na minha loja. O conceito, ele vai evoluindo. As ferramentas elas vão ajudando a fazer isso mais rápido.
Ou seja, o conceito evolui, as ferramentas mudam, mas a questão de proximidade, melhor atendimento, proximidade... O olho no olho, ele vai olho, sempre existir. Sempre existir. E vai sempre existir. E vocês estão aí para contribuir para isso, né? Sim, exatamente. Até porque quando a gente fala de e-commerce, né, que não tem o olho no olho, aquele produto vai ter que chegar na minha casa algum dia. Né? Então tem ali, ó, tem a parte física, né, envolvida. E o seu segmento vai crescer quanto esse ano? O ano passado cresceu 22%. A gente vai crescer bastante também, Cristiano. Bastante é Vamos crescer, vamos crescer. Estamos trabalhando para continuar crescendo. Com novas ferramentas ou essa já é? Não, sempre com novas ferramentas. A gente tem um roadmap de produto e a gente está sempre olhando para o futuro. Eu comentei para você que a gente tem um laboratório na Califórnia, né, que né, trabalha para trazer inovações para a gente. Então a gente está fazendo um projeto com eles de beacons. Né, então tem um projeto em laboratório para a gente trazer isso para cá. A gente está olhando para a biometria facial também. Né? A gente está olhando para deixar o software integrado com o Fluig ali, muito mais nativo com o Fluig, né? Entregando essa camada de responsividade para o cliente, entregando mais mobilidade. Então a gente está sempre olhando para evoluir as soluções. Você tocou na questão dos bitcoins, né? Que vocês estão com o laboratório, que estão estudando a questão dos bitcoins, né? É uma questão controversa ainda dentro desse mundo tecnológico, a questão do lastro do Bitcoin, né? Muitas poucas lojas aceitam, tem muitas lojas em São Francisco, na Califórnia, até pela questão das empresas de tecnologia estarem lá. Mas como é que é no resto do mundo, especificamente aqui no Brasil? Como é que está a aceitação disso? Como é que está o lastro? Como é que está a evolução disso? E você acha que isso veio para ficar? Se você me permitir só, eu estava comentando dos beacons, né, da comunicação aquela comunicação Bluetooth de baixa intensidade. Eu entendi os bitcoins. Os bitcoins e as moedas, desculpa. As moedas. Mas o beacon que eu estava comentando é aquele conceito de eu ter uma comunicação de Bluetooth de baixa intensidade que eu consigo identificar um app no teu celular quando você passa na frente de uma loja ou você passa na frente de um produto. Eu sei que você está passando ali, eu consigo disparar para você um cupom de desconto que não vai para ela, por exemplo, ou para ela vai um cupom diferenciado de acordo com o perfil de compra. Então essa parte dos beacons é o que a gente está... Isso, é que eu entendi os beacons, mas os beacons já estão evoluídos no Brasil. Temos até cadeia de lojas como a Starbucks, né? Algumas cadeias que você se cadastra, você está com o seu smartphone, você passa aqui na loja, quer vir tomar um café com a gente, quer gastar, né? Eles têm o seu perfil. Isso em feira, né? Em evento, a gente vai passando, vai chegando mensagem no celular. Sim. E a questão dos bitcoins também, você sabe como é que está essa questão? Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre essa questão ou não? Esse eu não tenho acompanhado. O que a gente tem visto e olhado que sim, tem um movimento bem grande, né, mas o que a gente acaba se preocupando muito mesmo lá no ponto de venda é com o pagamento eletrônico. Né? A gente olhar... tem segmento que bate os 90% ali de pagamento com cartão de crédito e a gente tem que ter uma solução, tanto que eu comentei do pagamento móvel, né? E a gente tem que estar preparado para entregar soluções assim para o consumidor final, para o varejista. E a biometria facial? Como é que está o estudo disso e no que ela deve ser aplicada? A gente tem o nosso time de UX, né, que trabalha com design thinking, né, com experiência de usuário, ajudando a gente na avaliação dessa tecnologia para avançar isso, por exemplo, para programas de fidelidade. Se você chega, por exemplo, no caixa, por que você precisaria se identificar, né, se hoje eu posso ter uma câmera ali e quando você chega eu já sei que você é você? Né? Então, isso daí pode ajudar muito em programas de fidelidade e em outros segmentos também, se a gente sair um pouquinho de varejo, né, quando a gente fala de planos de saúde, né, de identificar o portador do cartão com quem está usando, né, com quem chega com a carteirinha, né, tem áreas de segurança, dá para avançar bastante. No varejo, eu acredito que essa parte de fidelização para conseguir atender você de uma maneira personalizada é o que a gente vai trazer de novidade. Como é que estão as coisas na TOTVS? A TOTVS ela atua em 39 países, você vê mais novos países por aí. Como é que está isso? Enfim, nosso plano de crescimento, a gente tem um plano de crescimento orgânico e inorgânico, né? Temos um desafio grande, estamos trabalhando. Quais são esses desafios? São aumentar a capilaridade nos países que vocês já estão ou agregar novos mercados? Depende a gente tem uma estratégia de seguir com os nossos clientes, né? Então de avançar nos países que os nossos clientes também vão,
Então a gente tem uma estratégia de acompanhar os nossos clientes e de abrir outros países se fizer sentido para o nosso plano estratégico. Tá joia. Quero agradecer a presença do André Veiga, diretor do segmento de varejo da TOTVS. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Andréa Martins, nossa repórter. Obrigado pela sua companhia. Voltaremos na próxima semana com mais um direto da redação aqui nos estúdios da EBC Editora, no bairro do Paraíso, em São Paulo.